Estamos gravando. Estamos gravando, Johnny? Já estamos. Vai dar pra ouvir até eu engolindo a água. Tão silêncio que tá aqui. Kelly, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha de fofoca? Não acho bom não, João. Eu não acho bom não. Eu acho que... Eu entendo o porquê que ela acontece. Eu entendo que ela gera um sentimento de pertencimento. Eu entendo que quando você vem para mim e fala alguma coisa de alguém e eu concordo com você, isso cria uma conexão entre nós, me dá uma sensação de que a gente é igual, de que então eu pertenço em alguma medida. Eu entendo. E aí falando aqui qual é o olhar científico, né? Para justificar esses nossos comportamentos. Isso também acontece com pessoas que são bastante tímidas e que fumam, né? Às vezes você escuta a pessoa falando, eu fumo porque aí eu consigo me relacionar melhor, é aquilo, tem um isqueiro, tenho, nananã. E a pessoa não conseguiria aquilo se ela não fosse fumante, né? Então por trás desse comportamento, claro que não é só por isso que as pessoas fumam, estou só dando um exemplo. Por trás desse comportamento tem explicações, né, do porquê que isso acontece. Mas por que eu acho ruim, João? Porque seria interessante se a gente conseguisse falar sobre coisas e não sobre pessoas. Principalmente se o que a gente vai falar sobre pessoas não é positivo. Porque aí, João, eu tô entendendo aqui que você tá falando da fofoca como você veio dizer algo negativo de alguém. Sabe assim? Ou falar, fulano tá fazendo tal coisa e não sei o quê, né? E com um tom assim, talvez meio pejorativo. Então eu não gosto nesse sentido. Eu entendo o que faz com que as pessoas gostem tanto. Também já fui essa pessoa, acho que a gente precisa... Não quer dizer que eu não esteja vulnerável a fazer isso em algum outro momento, mas eu gosto de tomar cuidado com isso e acho que faz parte. A gente precisa se policiar, mas baseado na pessoa que a gente quer ser, né? Então eu não gosto, eu não quero ser uma pessoa que quando fala de pessoas, fala mal de pessoas. Inclusive eu já me afastei de muita gente por fazer esse movimento de fofocar. Depois sempre tem alguém que vem contar, né? Fulano falou tal coisa de você. Às vezes é uma pessoa bem importante pra mim, mas eu dou uma afastada, assim, porque eu não quero isso, né? Então nesse sentido eu não gosto não. Eu acho que o maior problema da fofoca é que ela é muito sorrateira. Então, tipo assim, quando a gente percebe, a gente está fazendo fofoca. Sabe? E a gente tem que se policiar, né? Exatamente. Vira uma coisa tão hábito, tão natural. E aí você fala assim, eu não sou fofoqueiro. Mas o ato de ser fofoqueiro talvez caiba as pessoas que estão fazendo o tempo todo. Sim. Né? Só que não é porque eu não sou fofoqueiro que eu não nunca fofoquei. Por isso que tem que policiar. Tem que se policiar muito, porque a gente faz sem perceber. Fazemos muito sem perceber. Porque é isso, né? Se isso gerou um papo entre nós dois, e se eu entender que isso é um jeito de gerar papos para as pessoas que eu gosto, para quem eu quero estar perto, o João conversa comigo quando eu falo disso. Eu posso cair numa cilada de sempre falar disso, né? Então veja, eu me distanciei do conteúdo do que eu tô falando, porque não é uma coisa legal, né? Mas não importa, porque isso gera uma conexão entre mim e o João e eu quero essa conexão, né? Então é sorrateiro mesmo. E aí se a gente deixar, vai.
Todo mundo, e no geral, eu já ouvi uma expressão assim, mas não é o bom da vida? Fofocar não é o melhor da vida? Gente, se esse é o melhor da vida, desculpa, mas eu tô bem decepcionada. Né? Não é pra ser esse o melhor da vida, não. Então eu não gosto, não. E essa coisa de falar de pessoas, né? De dar nomes das pessoas para dizer das coisas que a gente quer dizer. Exemplo, fulano veio e fez uma fofoca para mim de você, e aí eu falo, o João tem inveja de mim. E aí a gente começa a falar, porque o João é fofoqueiro, porque o João é invejoso. Aí outra pessoa, o João é invejoso mesmo, porque o João... Por que a gente não fala, o João veio até mim uma fofoca de que o João fofocou de mim e que me parece que ele é invejoso. Por que a gente não discute sobre esse sentimento, inveja? O que é inveja? Vamos falar da inveja? A gente não quer falar disso. A gente atribui à inveja o nome do João, né? Então, se a gente conseguisse falar de coisas, de projetos, e se alguma pessoa manifestar algum comportamento negativo, a gente falar do comportamento e não da pessoa, nossa, a gente ia gerar uma onda muito melhor. Né? Mas eu também percebo que parece que não é interessante para as pessoas, né? Não gera o mesmo engajamento, né? Falar coisa boa. Eu percebo que a gente vive numa sociedade onde a gente objetifica muito as outras pessoas. Então, por exemplo, é super comum e não há nada de errado a gente falar, por exemplo, de alguma coisa, objeto, ou alguma coisa, ideia, ou algum projeto. Com certeza. E aí não é uma fofoca, a gente está falando de uma discussão. Só que daí, como a gente tende a objetificar as pessoas, nós falamos das outras pessoas como nós falamos dos objetos. E aí como se fosse a mesma relação. Exato. E daí a gente está objetificando o fulano e a gente esquece que o fulano tem sentimento, a gente esquece que o fulano é alguém, que o fulano tem família, que o fulano tem vida, né? Acho que nem só isso, João. Assim, eu só não quero ser como fulano. Se ele tá fofocando de mim, né? Eu só não quero essa vibe perto de mim, entendeu? Acho que o certo seria a gente esquecer e entender que os seres humanos não são objetos. E a partir desse momento entender que nós devemos falar de objetos. Se a gente fosse falar da inveja, o João fez isso, vou continuar no meu exemplo, tá, João? E aí, de repente, a gente chegou aqui num consenso que o João é invejoso. Vamos falar da inveja? Se a gente tivesse esse hábito, talvez no final eu nem precisasse, eu nem ia ficar com raiva do João, nem ia gerar... porque pode gerar briga, fofoca gera separações, fofoca pode começar, igual você falou, sorrateiramente, como quem não quer nada, e pode virar um caos, pode virar uma catástrofe, pode acabar mal, né? Então pode ser algo muito negativo. E se a gente só discutisse sobre a inveja ou sobre, por que fofocamos, né? E não dar nome, o João é fofoqueiro, não. Se a gente fizesse esse caminho, talvez a gente até compreendesse melhor os motivos que levam a pessoa a se comportar daquele jeito, né? Então eu tiro esse peso das costas da pessoa, né? Não é o João, não é a Maria, não é... E também o assunto morre ali, porque o problema da fofoca é que ela fica passando, né? Cada hora um fala uma coisa e fala, e normalmente as pessoas fofocam uma da outra, mas depois elas estão juntas, e aí você fala, não, pera, o que está acontecendo? É exatamente isso. Por que eu falei da objetificação das pessoas? Porque, por exemplo, eu não falo das pessoas que eu convivo, eu não fofoco de ninguém que eu encontro. Aí eu encontro com alguém e essa pessoa começa a falar mal de uma celebridade que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei quem que é. Tá. Por exemplo, a pessoa começa a falar mal da Xuxa. É bastante gente fala, né? E aí eu entendo que, não, peraí, eu acho que eu posso falar mal da Xuxa. E eu começo a falar mal da Xuxa junto com a pessoa. Eu concordo, né? Concordo com a pessoa e começa a falar da Xuxa, fala isso, fala aquilo, e daqui a pouco a gente pinta o diabo da Xuxa. A Xuxa nem sabe o que tá acontecendo. Não, nem que a gente existe. Gente. Exato. Mas eu ainda estou falando mal de alguém. Mas na minha cabeça não é a minha mãe, não é minha irmã, não é meu amigo, não é ninguém que eu conheço. Talvez a Xuxa, então pode. Eu não conheço, ela é um objeto da mídia, então eu posso pegar ela e falar dela. Entendeu?
E aí como se a Xuxa não fosse uma pessoa, como né? se a Xuxa não fosse uma pessoa e como se não é fofoca porque né, ela não vai saber. Exato, mas ainda estou fazendo uma fofoca. E vira um hábito, né? Porque é isso que a gente tem hoje nas redes, né? Às vezes você começou falando isso aqui. Se esse seu amigo que está aqui com você não disseminar, vai morrer aqui. Só que aí isso é um hábito tão natural que a gente se sente no direito de ir lá na foto da Xuxa e deixar um comentário parecido, né? Sobre ela. No Instagram. Porque a gente pode, né? Eu tenho o direito de falar a minha opinião. E aí, eu ponho lá a minha opinião, que eu preciso dizer, né? Que na verdade mostra muito mais, eu falo sempre para os pacientes, não é pessoal, mostra muito mais o que aquela pessoa é. Esse é o lance. Se você é tido como um fofoqueiro, isso mostra muito mais quem você é e não o teu objeto de fofoca, que é o colega, né? Então, só que aí vem um monte igual e fica todo mundo lá, porque o sentimento ali, ó, de nós pensa tudo igual, a gente é tudo da mesma tribo, né? Fala bem pra quê, né? Então eu não gosto por isso, eu compreendo o que motiva, compreendo quais são os sentimentos por trás, eu consigo compreender, mas eu acho que a gente tem condição de dar um passo à frente no sentido de uma evolução maior para a gente gerar outras formas de pertencimento que não essas. E as formas de pertencimento onde a gente cultiva coisas boas e positivas ou são ridicularizadas, né? Porque é feio ser tão positivo, ou então, também não estou falando daquele positivo sem noção, né? Não estou falando aqui dos coach, por exemplo, não é isso. Mas assim, se eu não estou num dia bom, não falo nada, né? Guardar o silêncio talvez seja bacana, não preciso ficar falando dos outros e tal. Então, não engaja os movimentos mais positivos, tanto quanto as coisas negativas. Eu sei que é mais vendável, né? A tua área acho que mostra isso, a neuro também mostra já essa parte que é muito mais vendável, que eles falam, né? Que noticiar uma notícia negativa, o João pegou Covid, vende mais do que o João foi curado de Covid, né? E aí, por que eu citei a neuro e não só a sua área que sabe disso, né? Vocês sabem disso antes de nós, eu acho. Depois a gente que foi tentar entender melhor para embasar melhor as nossas ferramentas de trabalho. E aí os neuros vão dizer que, de fato, no nosso cérebro são ativadas partes que nos geram prazer quando a gente vê uma desgraça. Olha isso, João. Né? A gente se sente bem quando alguma coisa acontece de errado com quem a gente gosta. Acredita que tem estudos que comprovam isso, que o nosso cérebro nos alimenta com coisas positivas. E como que a gente quebra isso, né? Primeiro, aceitando que somos assim, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é fazendo um trabalho em nós mesmos para não sermos assim. Só que isso dá trabalho, parar com o João e falar mal do amiguinho é melhor, né? Então, mas acho que a gente devia caminhar para isso. Compreendo que olhar para as desgraças foi o que nos manteve vivo, que garantiu que a espécie humana sobrevivesse. Então, cientificamente eu compreendo. Mas, racionalmente, né, junto com tudo isso, a gente é capaz de entender que esses perigos não estão mais aqui, não como era. Então, não tem por que manter esses comportamentos se a gente já identificou que machuca pessoas, se a gente já identificou que não é bom pra gente, nem pra nossa credibilidade. Nós precisamos fazer um trabalho em nós mesmos agora. Então, por isso que eu não gosto. Mas tem, como eu acabei de citar aqui alguns exemplos, embasamento científico do porquê que isso acontece, o que a gente sente, né? E aí a mídia ganhou isso muito rápido e fez dinheiro, né? Eu acho que a fofoca muitas vezes ela tem uma raiz de dor. Tem um recalque ali, pode ter uma baixa estima. Tipo assim, uma raiz de dor, e daí essa dor tem um motivo, né? Lá atrás, tem sim. Às vezes tem nada a ver com o objeto. Exato. E daí o que acontece? Essa dor, quando ela é compartilhada por outras pessoas, daí vai gerando um sentimento de pertencimento que você falou. Eu não tô sozinho nessa. Ao invés de eu tentar resolver a minha dor, pra eu não sentir minha dor mais, o que seria o mais saudável se fazer,
eu vou pegar todo mundo que tá com a mesma dor que eu e daí a gente vai compartilhar. Vamos atacar alguém. E vamos sentir a dor juntos. E aí a gente vai direcionar essa dor para alguém. Vamos machucar pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. E aí a gente cai naqueles estereótipos, né? De tipo, no ambiente de empresa, em que tem um monte de funcionário e tem um chefe, aí todo mundo não gosta do chefe. Aí começa as fofocas do chefe. Aí a gente cai naquele negócio de começa as panelinhas dentro de uma empresa, né? E daí todo mundo começa, eu não gosto de fulano, eu também não gosto de fulano, também não gosto de fulano. Fofoca de bairro, de condomínio. E aí eu poderia estar preocupado em resolver a minha dor. Sim. Porque se eu tô bravo com o meu chefe, deve ter um motivo. Meu chefe foi injusto comigo no momento em que eu achei que não cabia ele agir daquela forma. Eu posso conversar com o meu chefe. Sim. Eu não quero conversar com o meu chefe. Eu estou infeliz aqui, eu posso mudar de emprego. Eu posso procurar o que é melhor pra mim, porque enquanto eu tô fofocando, é que nem você falou pra mim uma vez, quando eu paro aqui pra falar da vida do outro, tem algo na minha vida que tá parado. Falo sempre isso. Então, se tem algo na minha vida que tá parado esperando eu voltar pra ali, a minha vida tá estagnada e eu tô aqui falando mal do coleguinha. E o coleguinha tá seguindo com a vida dele. Aí daqui a pouco o coleguinha tá lá na frente, eu tô atrás, e aí eu fico mais pé da vida do coleguinha. Entendeu? Então, eu acho que parte muito da gente, da nossa dor, e da gente não querer resolver essa dor. Sim. Porque resolver essa dor, como eu disse, dá muito mais trabalho do que reclamar, do que falar mal do outro, né? Do que projetar, né? Jogar pra fora o que eu tô sentindo, mas projetando no outro. Então sou eu que tô sentindo, mas eu vou projetar no João, então eu vou falar que é ele, né? Acho que é o Jung que vai dizer, muito do que te incomoda no outro, fala do que tem em você, né? E aí, como é muito difícil trabalhar o que tem em mim, porque eu não sei, porque terapia é caro, ou porque é difícil e demora, né? Então eu jogo no outro, aponto o outro, crucifico o outro e saio como vítima da situação ainda. Então eu não gosto não, João. Gostaria que a gente caminhasse para um momento em que a gente não dependesse disso para gerar o pertencimento, como eu falei, que a gente buscasse outras formas de gerar pertencimento, né? Para quem se vê envolvido, eu já ouvi paciente falar assim, as pessoas vêm falar mal de mim, mal das pessoas da empresa para mim no trabalho, e eu não gosto de falar, eu não quero, mas ao mesmo tempo eu percebo que se eu não falar, elas vão me excluir. Que mundo é esse? Por favor. E aí a gente... E eu sei que não é mentira, porque o paciente sofre. Ele não quer ficar sozinho na empresa. Ele não é muito aquele que anda por aí tudo sozinha, pleníssima. Ele não quer, ele quer ter amigo. E da empresa é complicado mesmo você ser sozinho, porque você precisa de ajuda. Muitas vezes, aí as pessoas começam a te boicotar só porque você não topou uma fofoquinha do amor. Gente... Né? Então, não, João, não dá. A gente precisa passar dessa fase, né? E se policiar, porque é como você falou, uma coisa é você já ter o título de fofoqueiro. Outra coisa é você fazer mini fofocas, mas eu não sou fofoqueiro, foi só de vez em quando. Então a gente tem que se policiar para que isso de vez em quando não aconteça. Isso serve para nós dois também, viu, João? Sim. Não é porque eu fiquei lá um tempão, porque eu tô aqui estudando ainda, que tá ileso, não. É trabalho árduo, é como diz o Carl Rogers, o pai da minha abordagem, né? Cuidar da gente, nos reformar, nos compreender, melhorar, é um processo para a vida toda. E assim, então, se a gente quer viver bem e melhora cada vez, a gente não tem que achar que isso é um problema, não. A gente tem que topar isso e entrar nessa para fazer melhor, eu acho. Então eu não gosto, João. Não vamos ficar falando mal da Xuxa, não. Eu adoro a Xuxa, viu? Lembrando que eu sou daquela época. Vocês aí não lembram das musiquinhas do café da manhã, eu lembro de tudo. Eu adoro a Xuxa. Eu gosto da Xuxa sim, viu? No geral, eu gosto de todo mundo que a galera, a maioria, fala mal. Eu sou a pessoa do contra. Eu gosto sim, da Xuxa eu gosto bastante. Acho ela maravilhosa. Mas ela isso, ela aquilo. Eu também não tô aqui com a perfeição não, viu? Tô tentando ser melhor a cada dia. Deixa ela é gente. É o que você falou, é só lembrar que ela é uma pessoa que a gente já vai entender que ela pode ter errado em alguns momentos, né? Mas nunca aconteceu nada com ela que eu pensei, nossa, não. Porque eu não tava também, é isso. Eu não tava parando a minha vida para olhar dela. Eu tava fazendo alguma coisa. Então é por isso que eu não tenho nada para falar da Xuxa. Exato. Certo?
Xuxa, a gente ama. Beijo, Xuxa. É. Certo, Johnny? Certo, Olha a minha unha. Beijo. Gente, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.